A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adultos. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Há uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, chegamos na lição de número 4 e nós vamos estudar sobre a degeneração da liderança sacerdotal, estudando aí os livros de 1 Samuel e 2 Samuel. A você que está chegando hoje pela primeira vez, ô gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos, eu vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa aí o likezinho, o joinha, deixa também o comentário, isso ajuda muito a gente a chegar mais longe, tá? Que Deus te abençoe. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer, em nome do Senhor Jesus, hein? E é claro que a gente também está deixando disponível para você o link na descrição aí do vídeo. É só você clicar, baixar, tem o material da aula de hoje. Então vamos que vamos? Vamos juntos estudar a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 4 aqui da classe dos adultos. Vamos estudar sobre a degeneração da liderança sacerdotal em Israel. E é claro que a gente vai compreender isso a partir da ótica dos livros de 1 Samuel e 2 Samuel. É muito importante você iniciar a sua lição pelo texto bíblico da lição. Você é servo da palavra, não se esqueça disso. Observa aí que a sua lição hoje tem 3 objetivos específicos e também tem aí 3 pontos que a gente vai trabalhar em sala de aula hoje. O primeiro ponto da nossa lição aqui da classe dos adultos vai tratar sobre o seguinte argumento: a degeneração dos filhos de Eli, esse sacerdote. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. É claro que esse primeiro ponto possui alguns subtópicos que a gente vai estar desenvolvendo com você. Hoje a gente está observando essa questão de liderança sacerdotal apresentada aí no livro de 1 Samuel. E você vai perceber que há uma transição. Essa degeneração se dá pela falta de compromisso desses líderes nesse período histórico aqui. O primeiro subtópico vai trabalhar sobre o seguinte argumento: quando não valorizamos o que Deus nos deu, tem muita gente que infelizmente não valoriza aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. E nós vamos aprender hoje nessa lição esse aspecto de forma assim espetacular, até mesmo para a gente poder passar para os nossos alunos. De acordo com 1 Samuel, capítulo 4, versículo 15, você vai encontrar aí um relato muito importante. Você vai perceber que o sacerdote Eli já estava de idade avançada. Alguns fatos históricos fazem questão de dizer que ele já chegava aí à idade de 98 anos. E os seus filhos, então, Ofni e Finéias, que também exerciam o sacerdócio, assumiam o seu lugar nesse ofício em alguns períodos desse ministério. Mas algo interessante aqui que nós vamos perceber a partir do relato bíblico é que esses 2 rapazes não valorizavam esse ministério, não valorizavam aquilo que Deus tinha colocado em suas mãos. E de acordo com 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22, nós encontramos um relato muito triste a partir das atitudes dos filhos de Eli. Nós encontramos um relato em que eles se davam ao pecado, em que eles, ao invés de se santificarem, de exaltarem o Senhor, eles estavam vivendo uma vida imoral. Isso desagrada a Deus. Deus lhes deu uma oportunidade e eles pegam a oportunidade de Deus e jogam fora. E conforme 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12, você encontra algo aqui que é real. Algo também que traz uma história terrível para esse sacerdócio. Você encontra que Eli, sacerdote, servo de Deus, omitia o pecado dos seus filhos. Fazia de conta que não estava vendo. Os seus filhos estavam desobedecendo o Senhor, desagradando a Deus, no exercício ministerial que era o papel de Eli.
E você percebe, de acordo com as Escrituras, que a ira de Deus se levanta exatamente contra a casa de Eli por causa dessa omissão. Aqui tem tanta lição para a gente aprender, aplicar em sala de aula. Quantas pessoas estão recebendo a oportunidade de Deus, mas jogam fora. Quantas pessoas recebem o dom de Deus, mas não valorizam. Preferem então abraçar o pecado, abraçar aquilo que satisfaz a sua alma, a sua carne, e se esquecem de adorar a Deus. E é interessante que o relato bíblico faz questão de dizer que Deus não fica calado diante dessas coisas. Vamos avançar para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui no ponto número 1 da nossa lição. Fazendo uma troca, os filhos de Eli, infelizmente, trocaram as bênçãos de Deus por coisas, prazeres dessa vida. Esse é o segundo subtópico aqui do ponto de número 1. Tem muita gente que troca as bênçãos de Deus, os privilégios, o ministério, por prazeres pessoais, por dinheiro, satisfação no sexo, satisfação também pessoal na sua vida e relacionamentos. A gente precisa entender que a nossa vida pertence a Deus. A nossa vida é do Senhor e devemos adorar a Deus em tudo e não trocar os tesouros que Deus tem nos dado por coisas fúteis que são jogadas fora. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta ao seu filho na fé, chamado Timóteo, capítulo 3, versículo 4, ele traça uma lista de certos tipos de obreiros que serviam mais o mundo, os seus prazeres, do que a vontade de Deus, mais a sua satisfação pessoal do que a misericórdia de Deus. É importante a gente até ler esse versículo em sala de aula com os nossos alunos, semelhante aos filhos de Eli. E de acordo com 1 Samuel, capítulo 2, versículo 25, está escrito que os filhos de Eli faziam escândalos terríveis diante do tabernáculo. Deveriam ser luz, mas estavam sendo trevas. Deveriam ser exemplos de verdade, mas estavam servindo a mentira. Deveriam servir a Deus em amor, em graça, em misericórdia, mas estavam servindo o pecado e a sua satisfação pessoal. Tem muita gente que faz isso e não agrada a Deus. Por isso que Deus interviu nessa situação. Tem muita gente que pega o chamado de Deus e joga fora. Tem muita gente que está cego e não serve a Deus, mas serve os seus prazeres e querem estar vivendo uma vida religiosa. Cuidado com isso. E isso não agrada a Deus. Finalizando aqui o segundo subtópico, vamos para o terceiro, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos. As consequências de quem peca contra Deus. Esse é o terceiro subtópico. Nós sabemos muito bem, à luz da palavra de Deus, que nós pecamos contra o Senhor de 3 maneiras. Nós pecamos em pensamento. Nós pecamos também em palavras. E pecamos também em atitude. E nós olhamos para o texto bíblico que, se não fosse a misericórdia do Senhor, nós estaríamos exatamente debaixo do juízo de Deus. Mas conforme a Bíblia Sagrada, na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1, o próprio João traz uma palavra para a gente assim espetacular. Ele diz que se nós pecarmos, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é fiel para nos absolver através do seu sangue. Ele é que nos defende. Mas, infelizmente, nós precisamos compreender que aquele que peca contra Deus está debaixo do juízo, está debaixo também da perseguição e de uma grande tribulação que ele arrasta para si. Tito, capítulo 2, versículo 7, Paulo escreve para esse jovem pastor que pastoreava a igreja de Creta, dizendo que aquele que está à frente do rebanho precisa ser um exemplo. Os filhos de Eli estavam à frente do rebanho de Israel, mas estavam pecando contra o Senhor, infelizmente arrastando para si o juízo de Deus. Não queira arrastar para o seu coração, para a sua vida, a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre a sua vida. Não queira viver uma vida de pecado, uma vida que não agrade a Deus, uma vida que satisfaça os teus desejos pessoais.
Muito pelo contrário, queira para você a graça de Deus, a misericórdia de Deus, as bênçãos de Deus, dadas exatamente para aqueles que se arrependem em misericórdia. Mas se você pecou, tem uma palavra de Deus para você. Cristo, Ele pode te perdoar. É importante você refazer a aliança com Jesus, deixar Jesus refazer essa aliança, porque até para isso a gente não tem força. E quando a misericórdia de Deus nos alcança, ela nos restaura. No caso de Ofni e Finéias, eles estavam vivendo conforme os seus desejos pessoais. O mau cheiro chegou às narinas de Deus e, infelizmente, foram julgados pelo Altíssimo. O segundo ponto da nossa lição fala sobre a sentença e o juízo de Deus. Deus é fiel. Ele é fiel em nos abençoar, isso é verdade, mas Ele é também fiel em cumprir a sua sentença e o seu juízo. Deus é fiel e em sua fidelidade Ele sabe trabalhar. Vamos observar isso aqui em 3 subtópicos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte assunto aqui no ponto número 2 da lição da classe dos adultos. A experiência profética de Samuel. Esse é o primeiro subtópico do ponto número 2. De acordo com 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10, Samuel tem uma experiência profética aos 12 anos com Deus. E Deus lhe envia uma mensagem para entregar à casa de Eli. E essa mensagem é uma mensagem dura, uma mensagem de juízo. Como nós já estudamos, o profeta tem esse papel de exercer essa entrega da mensagem, essa entrega da palavra de Deus às pessoas. E de acordo com o livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 15 a 18, Samuel recebeu uma mensagem séria e urgente. Uma mensagem que deveria ser entregue à casa de Eli, uma mensagem de juízo de Deus. E é interessante que Deus é fiel em entregar a sua mensagem para os seus servos. Deus fala conosco. Deus é um Deus pessoal que se relaciona, nós sabemos disso. Mas esse Deus a qual nós servimos, Ele também é justiça. Além de ser amor, aquele Deus que oferece a misericórdia antes que o juízo aconteça, Ele também é fiel em cumprir a sua vontade e a sua justiça. Finalizando aqui o primeiro subtópico, vamos para o segundo, que vai continuar trabalhando sobre isso. A sentença pronunciada. Quando você olha para a Bíblia, você descobre que esse segundo subtópico é resultado de uma sentença pronunciada pelo próprio Deus. Deus estava vendo. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 31, está escrito que os filhos de Eli estavam desagradando a Deus e desagradando a Deus de forma terrível no ofício sacerdotal. Ao invés de serem exemplos, estavam degrinindo a imagem do Senhor, sujando o nome do Deus vivo. E a sentença deles estava sendo cavada por eles mesmos. Eles estavam servindo mais ao mal do que o bem. Os filhos de Eli estavam fazendo algo que não agradava a Deus. Eles estavam sujando o sacerdócio. Eles estavam sujando e desonrando o nome do Senhor. Ao invés deles exaltarem a Deus, eles estavam sujando a honra e a glória do Senhor. Aquele que exercia o ofício do sacerdócio no tabernáculo deveria ser um exemplo para a glória de Deus, mas os filhos de Eli estavam cavando a sua própria cova, estavam cavando a sua própria sentença. A sentença já estava pronunciada. O próprio texto bíblico, a própria lei já falava a respeito disso, que aquele que exercesse o sacerdócio deveria ser íntegro e honrar ao Senhor em tudo que fazia, em palavras, em ações, em gestos. Tudo valia a pena para servir a Deus. E de acordo com 1 Samuel, capítulo 3, versículo 12, Samuel entrega a mensagem, Samuel entrega a sentença, que a ira de Deus se voltaria contra a casa de Eli. A verdade de Deus é dita, a palavra de Deus é real, a mensagem de Deus não esconde. Deus não massageia o ego de ninguém, mas Deus, o nosso Deus a qual nós servimos, Ele deve ser adorado.
E sendo adorado, nós precisamos entender que temos a misericórdia dele, a graça dele, a bondade dele, o amor dele. Tem gente que pega tudo isso e joga fora. E de acordo com 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18 a 22, a sentença de Deus foi executada. Deus utiliza circunstâncias para exercer a sua sentença, a sua vontade. O texto bíblico faz questão de dizer que os filisteus se levantaram em guerra contra os israelitas e os filhos de Eli, ao invés de serem exemplos antes, agora queriam levar a arca do Senhor. Eles não mereciam fazer isso, pois estavam impuros, indignos, e querendo levar a arca do Senhor, mesmo com a arca do Senhor, eles foram mortos, sentenciados. Esse texto faz questão de dizer para a gente que não adianta você querer exercer uma religiosidade se o teu coração, se a tua alma está distante do Senhor. Não adianta você querer levar a arca de Deus, o símbolo da presença, conduzir o símbolo da presença, se você está desagradando a Deus. Se você está desagradando a Deus. É importante observar isso aqui. Tem que estar com o coração limpo, mente sarada, alma purificada diante de Deus. Tem que estar limpo de mãos, puro de coração. É interessante a gente olhar para o Salmo 24, que está escrito: quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que é limpo de coração e puro em alma, puro de mãos. Que Deus em Cristo fale com você em nome do Senhor Jesus. Vamos avançar agora para o terceiro subtópico aqui do ponto número 2, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na escola bíblica: a desgraça da família de Eli. O terrível fim da família de Eli. Esse é o terceiro subtópico aqui do ponto número 2. Ponto número 2 trabalha muito sobre esse juízo de Deus, a ira de Deus, voltada para a família do sacerdote Eli. De acordo com o próprio relato bíblico, naquele dia do juízo de Deus, da ira de Deus, na batalha entre os israelitas e os filisteus, foram perdidas mais de 85 vidas sacerdotais por causa desse erro, por causa desse pecado de exaltar a Deus em palavras, mas o coração está longe do Senhor. A própria Bíblia faz questão de dizer que a casa de Eli caiu nas trevas, que a casa de Eli caiu em desgraça, não pôde mais exercer o sacerdócio por causa desse distanciamento da presença de Deus. E de acordo com Romanos, capítulo 6, versículo 23, está escrito, Paulo ensinando aos irmãos em Roma, enviando essa mensagem, que o salário do pecado é a morte, conduz para as trevas, conduz para a perdição. Cuidado, aquele que entra por esse caminho desagrada a Deus. A própria Bíblia faz questão de dizer que o ministério sacerdotal de Eli se acaba exatamente por causa dessa ira, por causa dessa omissão, por causa desse povo que faz coisas que dizem que exaltam o Senhor, mas não exaltam. Finalizando aqui o segundo ponto, é importante a gente observar algo que é interessante aplicar na vida dos nossos alunos. Nós precisamos ter muito cuidado a exercer o nosso ministério. Nós precisamos ter muito cuidado em exaltar a Deus. Precisa viver aquilo que você prega. Precisa exaltar ao Senhor em atitudes, no dia a dia, para a glória de Jesus. Finalizando aqui, vamos para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: as consequências do pecado. Esse é o terceiro ponto. Você vai perceber que nós vamos trabalhar agora em 3 subtópicos. O primeiro trata sobre o seguinte assunto: o preço do pecado. Esse é o primeiro subtópico. Você vai dar uma olhadinha na própria lição. Nós vamos recorrer aí a uma lista de pessoas que pagaram preço por causa do pecado, que infelizmente foram tentados, caíram e cederam à sua vontade pessoal. De acordo com Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7. O primeiro relato bíblico de pessoas que caíram por causa do pecado está na vivência do primeiro casal, Adão e Eva. Eles foram expulsos do paraíso, foram expulsos do lugar chamado Éden. Pecado gera uma consequência.
Eles não puderam mais experimentar daquilo que Deus tinha feito e preparado. Josué capítulo 7, versículo 24 e 25. Acã perde toda a sua família, perde a sua vida por causa do seu pecado. Há consequências. O pecado traz destruição e no caso de Acã trouxe destruição familiar. Atos capítulo 5, versículo 1 ao 11. Ananias e Safira são mortos por causa da avareza. O pecado trouxe a eles a morte. E é interessante a gente observar isso aqui. O pecado sempre traz consequências. Primeiro, ele traz uma satisfação pessoal para aquele que exerce, mas a consequência dele também vem rápida. E a consequência do pecado gera uma destruição para aquele que infelizmente entrou por esse caminho. E aqui a gente encontra na Bíblia vários relatos bíblicos que descrevem algo importante, que nós precisamos conduzir a nossa família, a nossa vida espiritual na presença de Deus. Encontramos, por exemplo, o próprio relato de Josué, já idoso, trazendo o seu discurso. E em seu discurso ele faz questão de dizer que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Faça essa leitura com seus alunos. O primeiro subtópico descreve para a gente que pecado gera consequências. Pecado traz destruição. Ele oferece algo bom no início, mas destrói a vida daquele que pratica. E aqui a gente precisa trazer também uma conscientização. Mesmo que você tenha pecado, ainda há uma oportunidade de você se render a Jesus, de você ser restaurado e fugir exatamente dessa ira terrível que o pecado provoca. Vamos avançar para o segundo subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: os males causados pela falta de repreensão. Esse é o segundo subtópico. Infelizmente, Eli não teve a sabedoria de repreender os seus filhos, e os seus filhos foram conduzidos para o pecado, arrastando toda a sua casa. De acordo com Provérbios 15:10, está escrito que aquele que aborrece ou aquele que não gosta de repreensão vai acabar morrendo. Provérbios 3:12, está escrito que o Senhor repreende aqueles que Ele ama. O próprio sacerdote ali não teve coragem de repreender os seus filhos, deixou seus filhos caminharem para o erro. Tem muitos pais, muitos irmãos e irmãs que não têm coragem de repreender os seus filhos. A repreensão traz virtude. A repreensão ensina o menino a ser conduzido para a vontade do Senhor. É melhor repreendê-lo agora e, claro, no futuro, ter algo precioso e algo especial do que deixar a vida levar o seu filho para o caminho das trevas. É muito importante a gente trazer essa consciência. Eu não estou falando aqui do espancamento dos filhos, não é isso. Mas a repreensão, ela pode ser dada também como método de educação para os seus filhos, como a própria correção daquilo que está errado. Quando a gente ensina e, claro, educa e corrige, é uma prevenção que você está exercendo para o caminhar desse teu filho rumo à presença de Deus. Finalizando aqui o segundo subtópico, vamos então para o último da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte assunto: pecados voluntários, deliberados, não têm perdão. Essa é a visão que a lição está passando para a gente. 1 João, capítulo 5, versículo 16, João traz uma visão a respeito daqueles que cometem pecado, sabendo por vontade pessoal que esse pecado desagrada a Deus. E João diz, por essa questão nós nem precisamos orar. Essa pessoa está sendo conduzida pela sua vontade, porque ele quer para o distanciamento da presença de Deus. E esse tipo de pensamento gera a morte, gera a condução da pessoa para as trevas. Porém, a própria Bíblia faz questão de dizer também que aquele que deixa ou aquele que se arrepende, aquele que abandona o pecado, ele alcança misericórdia. A misericórdia de Deus, ela é acessível em todo o tempo, quando a pessoa entra pelo caminho de arrependimento. O arrependimento é diferente do remorso. Os filhos de Eli não entraram por esse caminho. E de acordo com Hebreus 10:26, está escrito que o pecado voluntário
por vontade pessoal, sem arrependimento, gera a morte. A gente precisa entender que os filhos de Eli estavam pecando voluntariamente e isso trouxe uma consequência, a morte pessoal de cada um deles e de toda a sua casa. Mas, diante do pecado, nós precisamos entender, se esse pecado é abandonado e há arrependimento, então nós alcançamos a misericórdia de Deus. Finalizando a nossa lição, lembre-se que você está descrevendo para os seus alunos sobre essa questão do ministério do sacerdote ou do sacerdócio de Eli, de sua família, da sua casa, como seus filhos se comportavam. Eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você na aula de hoje. Um beijo no teu coração. Próxima aula já está prontinha aí. A gente está comentando lições de adulto, jovem, juvenil, discipulado. Tem um monte de coisa aí no canal. Um abraço, gente. Até a próxima aula. Que Deus te abençoe. Até lá!